Atos 22. A partir do verso 3. Eu sou judeu, nasci em Tasso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aí fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zelosos para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Perseguiste a mim até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes, recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer amarrados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu e indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, aí por terra, ouvindo uma voz, e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Os que estavam comigo viram a luz. Porém eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: e farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali morava, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. Podeis assentar. Nós lemos uma história na vida de Paulo. O tema da mensagem dessa noite é a história de Deus, histórias no plural, histórias de Deus em nós. Em nós, em mim e em vocês. Nós lemos a história de Deus na vida de um homem. Ele foi bem preciso nas suas informações, quando ele fala a cidade ele nasceu, a cidade onde ele foi criado, Jerusalém, o homem e o educou, Gamaliel, e ele conta que em Jerusalém ele perseguiu os cristãos, a ponto de prendê-los, de açoitá-los, e até mesmo uns vieram à morte. Depois Paulo chega ao ponto de pedir cartas, para poder rodar nas cidades vizinhas, nas sinagogas, prendendo também os outros cristãos. Então nós temos a história de Paulo, uma luz, quando ele está próximo de Damasco, perto de meio-dia, uma luz aparece, brilha, ele cai, não sabemos, a Bíblia não nos fala se ele estava em pé e caiu, ou se ele estava montado em um cavalo e caiu, mas ele caiu. Nós lemos o Atos 22, em Atos 26 dá mais detalhes, dizendo que todos estavam com ele, caíram. E você lendo um pouco mais, você vai ver livros onde falam, e só Paulo permaneceu ali no chão, os outros se levantaram. Mas só Paulo também ouviu aquela voz e entendeu aquela voz, aonde dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lendo esse texto, é muito interessante a gente perceber, e o texto, em momento algum, diz que Paulo estava perseguindo Jesus. Diz que Paulo estava perseguindo os cristãos,
O texto não diz se Paulo estava perseguindo Jesus. Mas Jesus não pergunta assim: Paulo, por que você está perseguindo meus filhos? Por que você está perseguindo e me ama? Não, fala assim: por que me persegues? Isso dá para a gente ver. E quando alguém me persegue, e nós estamos assim com Deus, nós temos história com Deus, nós estamos íntimos do Senhor, quando nós temos momentos de leitura da palavra, de oração, onde nós buscamos ter intimidade com Deus, para Deus andar conosco o tempo todo, lado a lado, quando alguém tenta nos destruir, quando alguém tenta fazer algo com a gente, é como se estivesse fazendo com o próprio Deus. Olha a pergunta: Saulo, por que me persegues? Outra coisa interessante, eu vi que Saulo não conhecia Jesus. Mas Saulo, quando ouve aquela voz, ele não pergunta assim: olha, ó voz do além, quem és tu? Ó voz desconhecida, quem és tu? Ó assombração, quem és tu? Ele mesmo não conhecendo Jesus, ele reconhece que aquela voz era de Deus. Ele fala assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? E Deus, quando Ele fala com a gente, Ele não deixa a gente na dúvida. Deus, quando tem uma palavra para a gente, Deus, quando fala a nossa oração, Deus, quando fala comigo, com você, Ele nos dá a certeza que é Ele que está falando. Essa é a história de Paulo. Resumidamente, é a história de Paulo. Mas o tema da mensagem dessa noite, eu já falei e vou repetir. É histórias de Deus em nós. Nós podemos dividir esse grupo presente aqui no templo, e com certeza os internautas também, pelo menos em 3 grupos. O primeiro grupo seria aquele grupo de pessoas que no passado tiveram experiências com Deus. Aquele grupo de pessoas que no passado tiveram intimidade com Deus, tiveram uma história de Deus na sua vida, mas e até hoje ainda tem. Teve a semana passada, teve o mês passado, teve o final do ano passado, talvez teve até hoje. Quando acordou, hoje à tarde, quando estava vindo para a igreja, ou depois entrou na igreja. É o primeiro grupo, grupo de pessoas que já tiveram uma história com Deus e tem até hoje. O segundo grupo de pessoas, história de Deus em nós. O segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que já tiveram uma história com Deus no passado, mas e hoje não tem mais. Às vezes está até na igreja há 10 anos, há 20 anos, há 30, 50 anos. Canta, louva, lê a Bíblia, ora, mas não tem mais uma história de Deus, uma intimidade, uma coisa para dizer: não, Deus falou comigo isso hoje. Deus respondeu essa oração. Seria o segundo grupo de pessoas, onde já teve no passado uma história com Deus e hoje não tem mais. E o terceiro grupo de pessoas são aquelas pessoas que nunca tiveram uma história com Deus. Às vezes até está na igreja, às vezes até frequenta a igreja, às vezes até nasceu na igreja, cresceu na igreja, cresceu ouvindo a palavra, cresceu louvando, cresceu lendo, mas nunca teve uma experiência com Deus, uma história dele com Deus. Esse é o terceiro grupo de pessoas. Histórias de Deus em nós, eu e você. E nesses grupos de pessoas, nós podemos perceber o seguinte: para quem tem uma história de Deus na sua vida, pelo menos 3 coisas também acontecem na vida de quem tem uma história com Deus. A primeira delas é percepção. Primeira coisa, percepção. Como assim percepção? Se você tem uma história com Deus, você percebe a presença de Deus nos lugares onde você está. Se você tem uma história com Deus, você consegue perceber se Deus está ali ou não. Você consegue perceber na sua casa se o
está acontecendo na sua casa, se aquele clima está acontecendo, se aquelas conversas estão tendo, se aquelas coisas que você está assistindo, se aquelas coisas que você está deixando entrar na sua casa, você consegue perceber se Deus está ali ou não. Quando você tem história de Deus na sua vida, você consegue perceber Deus nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Às vezes você chega para orar para uma pessoa, você percebe na hora se Deus está ali ou não, se a pessoa tem endemoniado ou não. Quando você tem história de Deus com você. Você começa a frequentar um determinado local, um ambiente de trabalho, ou você vai atender em um determinado local, ali você já consegue perceber se Deus está ali ou não. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu frequentei uma outra igreja, uma outra denominação, por 19 anos. E por um dia nós saímos, eu, a Rossane, os meninos, saímos da igreja, um motivo particular, e eu falei com o Rossane, olha, eu converti nessa denominação e a minha denominação é essa. Eu só vou para outra igreja dessa denominação. Mas tem gente que percebe coisas com facilidade, tem gente que não. Eu particularmente percebi um ou dois, mas a Rossane percebeu várias vezes propagandas da Batista Moriá, quando passava na ilha, tinha um outdoor, aí tinha assim um band-aid, você está machucado? Jesus cura. Aí tinha uma oraçãozinho lá, meio, seu coração está machucado? Jesus cura. Tinha um copinho com água, você está com sede? Jesus é a fonte da vida, Jesus mata a sede. E ela virou para mim e falou assim, amor, tem um tal de Batista Moriá ali na ilha? Vamos lá só um dia. Eu falei assim, olha, você sabe, eu converti na denominação tal, e eu sou essa denominação, eu não sou batista não. Ela falou, não, vamos lá só uma noite, só um dia, só um domingo à noite, aí depois nós vamos para outra igreja se você quiser. Eu falei, perfeito. Quem tem história de Deus na vida dele, ele tem, primeiro percepção. Quando nós entramos nessa igreja, nós percebemos, e a presença de Deus nessa igreja era real. Nós percebemos que a presença de Deus nessa igreja era assim, nitidamente notável. Nós só não via e não iria, só quem era cego espiritualmente. E na hora nós saímos do culto à noite, o pastor Rimai estava pregando, e na hora nós saímos, chegamos ali na porta, eu virei para o senhor, não sei sua opinião, mas eu sou batista a partir de hoje. Eu sou Moriá. E tem mais de 10 anos. E eu e minha família, nós estamos aqui. Percepção. Quando você tem histórias de Deus na sua vida, você consegue perceber Deus nos ambientes. Você consegue perceber Deus nas coisas. Você consegue perceber Deus no seu relacionamento. Para quem está namorando, para quem já casou, meu filho, misericórdia, agora é joelho no chão e paga o preço. Mas para quem está namorando, se você percebeu, seu namorado ou sua namorada ainda não tem uma comunhão com Deus, não entregou oração para Jesus, pula fora, é pepino. Percepção. Você só vai ter percepção se você buscar em Deus histórias de Deus na sua vida. Paulo teve uma história de Deus. Paulo não odiava a Deus, muito pelo contrário. Judeu, cresceu ali nos ensinamentos de Gamaliel, homem de Deus. Ele acreditava fielmente que Jesus Cristo não havia ressuscitado. Ele acreditava fielmente que os apóstolos haviam escondido o corpo de Jesus e depois roubou de lá, escondeu e depois disse que Jesus ressuscitou. Então, crendo, e a religião judaísmo na época era a religião do povo de Deus. Então, ele crendo que aquilo dali era uma blasfêmia e eles estavam fazendo contra Deus, dizendo que um tal de Jesus Nazareno havia ressuscitado, ele começou a perseguir os cristãos. Não, ele odiava a Deus, ele não tinha tido um encontro ainda com Jesus. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a história da nossa vida muda. E Paulo, na hora ele está indo para Damasco, próximo de Damasco, para já prender alguns cristãos, e a luz aparece, Jesus aparece, a história de Paulo muda. Ele deixou de ser um perseguidor para ser perseguido. Ele deixou de falar. Gente, por isso a história de Deus na vida da gente,
A gente tem que ter, e a história de Deus, ela faz toda a diferença. E é o nosso segundo ponto. O primeiro ponto é perceber. O segundo ponto, Deus gruda em você quando você tem experiências com Deus na sua vida. Deixa eu ver o nome do segundo ponto, realmente fugiu. Mas é de grudar mesmo, tá? O segundo ponto de Deus na sua vida, fixação. É uma palavrinha que tinha fugido. Fixação. Fixou na vida de Paulo, fixou na cabeça de Paulo, no coração de Paulo, Jesus estava vivo. Fixou isso nele, grudou nele. Então, esse segundo ponto da mensagem, fixação de grudar. Não adiantava ninguém aparecer para Paulo e dizer assim: Paulo, essa história e Jesus ressuscitou, isso daí é coisa de conversa de crente. Isso é conversa dos apóstolos para tentarem fazer uma revolução, um negócio todo aí e tal. Isso não existe. Gente, podia professor de faculdade aparecer para Paulo e dizer assim: Paulo, Jesus não ressuscitou. Jesus não é o Filho de Deus. Tinha como alguém convencer a Paulo e Jesus não ressuscitou? Não tinha. Por que não tinha? E Paulo teve uma história de Deus com ele. Deus apareceu, foi para ele. Jesus apareceu, foi para ele. Fixou na vida dele. Fixou Jesus na vida dele. Então não adiantava tentar convencê-lo de que Jesus não existia, de que Jesus não ressuscitou, de que Jesus não é o Filho de Deus. Ele ia falar assim: olha, eu também pensava igual a você. Eu também perseguia esses crentes tudo aí, dizendo que Jesus não existia. Mas deixa eu te contar um segredo. Ele apareceu para mim. Ele falou o meu. Irmão, quando Deus fala com você, é diferente. Você vai passar por luta? Você vai passar por provação? Você vai passar por dificuldade? Vai, mas é diferente. E você sabe assim, ele prometeu estar comigo todos os dias até a consumação do século, ele está do meu lado. Ele prometeu e nenhuma provação viria maior de que minhas forças, do que eu pudesse suportar, está do meu lado. Quando a gente tem uma história de Deus em nós, tudo é diferente. Não vai ser a morte de um ente querido e vai fazer você odiar a Deus. Não vai ser a morte do pai ou da mãe ou do filho ou da filha ou a separação. Não vai ser isso e vai fazer você separar de Deus, porque você grudou, você fixou, você teve uma história dele com você. Você fala assim: Deus é real, Deus é soberano. Deus controla todas as coisas. Deus me ama. Deus não deixou de me amar porque meu pai morreu. Deus não deixou de me amar porque minha mãe morreu ou meu filho morreu, não. Graças a Deus. Meu irmão, você tem que pedir e clamar todos os dias a Deus por isso. É para você ser exemplo na vida de sua família, para seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, filho, e for na hora de morrer, vai para a glória. Vai para os braços de Jesus. Aí sim, aí você vai estar feliz. Embora você vai estar com uma dor da perda, você vai estar feliz em saber que ele está nos braços de Jesus. Fixação. Histórias de Deus na nossa vida fixam a presença de Deus. Deus é real. Não tem jeito de convencer Paulo de que Jesus não ressuscitou. Tenta convencer Gideão, lá em Juízes capítulo 6, quando Gideão estava lá debulhando o trigo, com medo dos midianitas. Tenta convencer Gideão de que Deus não fala com ele. Ou não fala com ninguém. O anjo apareceu, o anjo está com letra maiúscula. Um anjo apareceu, conversou com Gideão e disse assim: Gideão, homem valente. Gente, eu sou apaixonado por essa história. Porque eu e você podemos nos sentir um fracassado. Eu e você podemos sentir e não tem mais jeito, e a gente já não consegue. Mas Deus olha para a gente e fala assim: homem valente, mulher valorosa. É assim que Deus nos vê. É assim que Deus nos vê. Foi assim que Deus viu Gideão. E tenta convencer o homem de que Deus não fala.
Camarada, sai com 32 mil homens para lutar contra aproximadamente 135 mil. E de repente Deus fala assim, ó, tem muita gente, manda 22 mil embora, fica só com 10. Tem muita gente, manda 9.700 embora, fica só com 300. Agora vai uns 300 lutar lá contra os 135 mil. Mas só o seguinte, vai à noite. Ó, da hora eles estão lá dormindo, começa a gritar. Ô, gente, só história de doido. Você, com 300 para lutar contra 130 e tantos mil, ainda começar a gritar, era para ir lá, pegar os caras lá deitados e enfiar a faca, cada um tentar matar um, gritar. Deus é de mim, de você, é obediência. Ele obedeceu. Ora, tenta convencer um homem desse e teve uma história de Deus na vida dele, e Deus não é um Deus do milagre. E Deus não é um Deus que pode todas as coisas. Às vezes pode estar parecendo difícil para você. Às vezes você está em uma situação que você está falando assim, não tem mais jeito. E Deus está falando assim, eu quero escrever uma nova história na sua vida. E você vai ver que tem jeito. Primeiro ponto, percebi. Segundo ponto. Terceiro ponto, proclamação. E é proclamar? Proclamar é falar. Simples assim. Proclamar é falar. Quando você tem história de Deus na sua vida, você é falar para todo mundo das coisas que Deus fez com você. Quando você tem história de Deus na sua vida, você é contar para todo mundo. Gente, Deus é real, Deus é vivo, Deus é bom, Deus fez isso comigo. Passei por essa luta, passei, chorei muito, chorei, fiquei triste, mas Deus estava do meu lado, me segurando no colo. Eu senti o aconchego dele, eu senti o abraço dele. Histórias de Deus em nós. Nós precisamos ter histórias de Deus em nós. Como é que nós vamos ter essas histórias? Lendo a palavra de Deus mais. Buscando em oração, buscando ser amigo de Deus. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de toda a vossa oração. Se você é um desses e já teve história de Deus na sua vida e hoje não tem mais, ou você nunca teve uma história de Deus na sua vida, boa notícia, e hoje Deus está dizendo assim, eu quero escrever uma história na sua vida. Mesmo se você nunca teve. Ou mesmo se você já teve e não tem mais. Hoje à noite, não é amanhã não. Hoje à noite eu quero escrever uma nova história na sua vida. Abra o seu coração. Deixe Deus entrar. Gente, Deus responde às nossas orações. Eu, em 2016, final de 2016, o pastor sempre no final do ano, ele entrega uns papéis para a gente poder escrever o projetando do próximo ano. Em 2016, eu recebi o projetando, eu já estava no Moriá há mais de 10 anos, e eu nunca pedi, eu vou falar para vocês, eu conversei com Deus, nunca tinha pedido, eu nunca tinha falado isso com Deus, e nunca também tinha passado por minha mente, meu oração, a vontade também de fazer isso. Eu recebi o projetando, eu escrevi assim, Senhor, se o Senhor for subir comigo, e se o Senhor for falar através de mim, faça o pastor Rimar me convidar para poder na Moriá. Eu tinha mais de 10 anos aqui na igreja, nunca tinha pensado nisso. O Senhor sabe, eu não sei, o Senhor sabe das minhas dificuldades, mas eu gostaria, porque quando nós temos história de Deus na vida da gente, a gente é proclamar, a gente é falar, a gente é contar para todo mundo o que Deus faz na vida da gente. E eu falei assim, Senhor, se for do Senhor, vai ser um dia e estiver ali na porta, despedindo, no dia de domingo, ele tem o costume de pegar a mão de todo mundo ali na porta. Na hora ele pegar na minha mão, ele vai olhar nos meus olhos e falar assim, você para quarta-feira no da Vitória? Ô, gente, isso daí foi final de 2016, no dia 9 de abril de 2017, um dia de domingo, o pastor pegou na minha mão ali, despedindo, e falou assim, quarta-feira no da Vitória? Eu na hora falei, sim, eu achei que não entendeu nada, você está entendendo direito? Gente, é Deus. Agora eu falei assim, Deus, eu só quero se for na Moriá. O Senhor pode até mandar convite para outra igreja e tal. Beleza, vou para onde o Senhor quiser. Mas primeiro eu quero na Moriá. Por que eu pedi isso para Deus? A mais difícil da gente falar de Deus e pregar sobre Deus é aonde você convive. E as pessoas te conhecem. É onde você convive. Então eu falei assim, Deus, se o Senhor tiver misericórdia desse pobre pecador, e o Senhor quiser me usar lá, faz-me convidar lá, mas primeiro lá.
Depois pode ir até para outro lugar, mas primeiro lá. Porque lá as pessoas me conhecem. Não tanto como os da minha casa, que vivem comigo 24 horas. Mas vocês me conhecem muito mais que uma pessoa de outra igreja. E Deus fez, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Fixação, percepção e proclamação. Tem um adolescente dessa igreja, essa é a última, eu vou encerrar. Um adolescente dessa igreja, uns 4 anos atrás, ela era criança. Nenhum dos acampamentos que a pastora Viva fez. A pastora Viva sempre tem um momento do acampamento, onde ela faz as pessoas louvarem a Deus, refletirem sobre a vida de Deus, fazer um pedido a Deus, entregar nas mãos de Deus um pedido, fazer um agradecimento, alguma coisa. Olha, adiante de quem pode. E teve uma criança em nenhum dos acampamentos, e estava nesse acampamento e diz assim: oh Deus, só eu e meu irmão e minha mãe estamos na igreja servindo ao Senhor, e meu pai não. Meu pai é desviado. Oh Deus, em nome de Jesus, eu estou apresentando esse pedido para o Senhor. E no próximo ano, Deus, meu pai esteja aí, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor. Essa criança apresentou diante de Deus, e no outro ano, o pai dela estava lá trabalhando, servindo a Deus. E hoje nós temos um aplicativo no nosso celular da igreja. Deus ouviu a oração daquela criança e hoje ele está aí servindo ao Senhor. Uma grande bênção nessa igreja. Grande bênção na minha vida, uma grande bênção na vida da minha família. Ele, a esposa e os filhos. E um dia, uma criança disse assim: Deus, resgata meu pai. Ai, irmãos, às vezes a gente pede por a gente não pedir, ou perde por não pedir. Às vezes a gente sofre por não apresentar diante do altar de quem pode. Aí a gente fica tentando resolver as coisas com as nossas forças, com as nossas palavras. E a gente já tentou 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, já viu, não tem jeito. E a gente não entrega nas mãos de quem pode é Jesus. Essa família hoje serve ao Senhor para a glória de Deus. Deus pode fazer um milagre na sua casa. Deus pode fazer um milagre na sua família. Procure ter histórias de Deus na sua vida. E você vai ver, Deus vai te ajudar a perceber as coisas, perceber a presença dEle. Vai te ajudar a fixar as coisas dEle na sua vida. E vai te ajudar a proclamar, a falar das coisas de Deus na sua vida. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, Deus. Nós aprendemos na palavra do Senhor a história, e o Senhor escreveu na vida de Paulo, e a bênção ele foi de pregar a tua palavra, falar do teu amor. Mas, meu Deus, com tanta convicção, com tanto amor, um dia ele teve um encontro com o Senhor. E é isso, meu Deus, eu peço para o Senhor em nome de Jesus. E nós todos, Deus, a começar de mim, possamos ter sempre um encontro com o Senhor, um encontro real. Possamos ter, meu Deus, na nossa vida histórias do Senhor, para que possamos assim, ó Deus, perceber a presença do Senhor, perceber as coisas do Senhor, tanto as agrado como desagrado, para que a gente possa se afastar das que desagrado e grudar apenas nas que fazem o Senhor feliz. Possamos, ó Deus, fixar no oração, meu Deus, as histórias do Senhor, e possamos falar das histórias do Senhor na nossa vida. Completa, meu Deus, essa palavra no oração de cada um.